Histórias contadas pelo canal Desafio ao Sombrio Portugal. Geografia. Portugal está localizado na Europa Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico e fazendo fronteira apenas com a Espanha. A sua capital, Lisboa, tem quase um terço da população. Bandeira portuguesa. Bandeira portuguesa. Portugal é um país europeu situado na Península Ibérica, fazendo fronteira com a Espanha e banhado pelos mares do Oceano Atlântico. É considerado um dos países mais antigos do continente africano. A sua capital, Lisboa, é também a cidade mais populosa. Portugal tem um total de 10 milhões de habitantes, maioritariamente nas zonas costeiras. O país tem um clima ameno e terreno ondulado, variando de montanhoso no norte a terreno plano no sul. As atividades turísticas, financeiras e de negócios compõem grande parte da economia e concentram a maior parte da força de trabalho. Além disso, Portugal possui uma gama diversificada de parques industriais. Portugal é um país europeu localizado na Península Ibérica. É banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com a Espanha. Sua capital é a cidade de Lisboa. Apresenta clima temperado e relevo que se divide entre montanhoso ao norte e suave ao sul, onde se encontram colinas e planícies. O país conta com mais de 10 milhões de habitantes. Trata-se de um território urbanizado, e quase 30% da população portuguesa se concentra na sua capital. A economia de Portugal é liderada pelo setor terciário. Conta com uma indústria diversificada. O país é muito conhecido pela sua produção de vinhos e azeites. Apresenta uma matriz energética limpa, majoritariamente. É uma das nações mais antigas da Europa. Tornou-se um reinado em 1143. Hoje, Portugal consiste em uma república democrática parlamentarista. Bandeira de Portugal. Bandeira de Portugal. Portugal é um país europeu situado na Península Ibérica, onde faz fronteira com a Espanha e é banhado pelas águas do Atlântico. É considerado um dos países mais antigos do continente. Sua capital é Lisboa, também a sua cidade mais populosa. No total, Portugal possui 10 milhões de habitantes, os quais vivem principalmente na zona costeira. Esse país apresenta clima temperado e relevo variando de montanhoso, no norte, a terrenos suaves, ao sul. O turismo e as atividades financeiras e comerciais compõem boa parte da economia e concentram a maior parcela da mão de obra. Resumo sobre Portugal. Portugal é um país europeu localizado na Península Ibérica. É banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com a Espanha. Sua capital é a cidade de Lisboa. Apresenta clima temperado e relevo que se divide entre montanhoso ao norte e suave ao sul, onde se encontram colinas e planícies. O país conta com mais de 10 milhões de habitantes. Trata-se de um território urbanizado, e quase 30% da população portuguesa se concentra lá. Sua capital. A economia de Portugal é liderada pelo setor terciário. Conta com uma indústria diversificada. O país é muito conhecido pela sua produção de vinhos e azeites. Apresenta uma matriz energética limpa, majoritariamente. É uma das nações mais antigas da Europa. Tornou-se um reinado em 1143. Hoje, Portugal consiste em uma república democrática parlamentarista. Dados gerais de Portugal. Nome oficial: República Portuguesa. Gentílico: português. Extensão territorial: 92.226 km². Localização: Europa Ocidental. Capital: Lisboa. Clima: Mediterrâneo. Governo: República Semipresidencialista. Divisão administrativa: 18 distritos e 2 regiões autônomas. Idioma: português. Religiões: católica romana, 81%. Outras religiões cristãs, 3%. Outras religiões, 0,6%. Nenhuma ou não especificada, 15,1%. População: 10.197.000 habitantes. Densidade demográfica: 111,3 km². Índice de Desenvolvimento Humano, ID, 0,864. Moeda: euro. Produto Interno Bruto, PIB, 251,71 bilhões de dólares. PIB per capita, 24.460 dólares. Gini, 0,338. Fuso horário: GMT. GMT, mais 1. Relações Exteriores: União Europeia. Organização Mundial do Comércio, OMC. Organização das Nações Unidas, ONU. Organização do Tratado do
Atlântico Norte, OTAN, Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Geografia de Portugal. Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país do sudoeste da Europa localizado na região denominada de Península Ibérica. Tem como capital a cidade de Lisboa. O território português faz fronteira com um único país, a Espanha, da leste e ao norte. As águas do Oceano Atlântico ganham Portugal ao oeste e ao sul, onde fica o Golfo de Cádiz. Clima de Portugal. Dois climas são predominantes em Portugal: o Mediterrâneo e o temperado continental. O primeiro ocorre nas terras ao norte e ao sul principalmente, marcado por verões quentes e secos e invernos frios e úmidos, com registro de precipitação na forma de neve em algumas áreas. No sul, os índices pluviométricos são menores que no norte, sendo os volumes respectivamente de 2.000 mm e 1.000 mm. Nas demais áreas, o clima é ameno e úmido, marcado por invernos muito frios, com média de 10 C, e precipitação bem distribuída durante o ano. Relevo de Portugal. O relevo de Portugal se divide entre os terrenos montanhosos, ao norte do país, e as colinas e planícies predominantes a partir do centro-sul até as terras mais meridional. Essa separação entre duas regiões morfológicas distintas é feita pelo rio Tejo, que atravessa o país de oeste a leste pelo centro. A média altimetria do relevo português é de 372 metros. Vegetação de Portugal. Assim como o relevo e o clima, a vegetação de Portugal se divide entre as áreas recobertas por formações conhecidas como Atlântica ou europeias ao norte, composta por carvalhos, pinheiros, oliveiras e eucalipto, e a vegetação mediterrânea, que é predominante no sul, formada por espécies arbustivas e gramíneas. Hidrografia de Portugal. O rio Mondego é o maior rio que percorre unicamente o território português, estendendo-se por 220 quilômetros desde a Serra da Estrela, no leste, até sua foz, no Oceano Atlântico. Boa parte dos importantes rios portugueses são originários da Espanha, como os rios Tejo, Douro e Guadiana. Demografia de Portugal. A população de Portugal é atualmente de 10.197.000 habitantes, de acordo com dados das Nações Unidas. As regiões mais próximas da costa atlântica são aquelas que possuem maior concentração populacional, o que caracteriza uma má distribuição da população pelo território. Em termos quantitativos, temos que a densidade demográfica de Portugal é de 111,3 hab/km². Cerca de 67% da população portuguesa vive nas cidades, o que faz de Portugal um país urbanizado. Somente a capital, Lisboa, concentra 29,1% de todos os habitantes do país, o que equivale a um total de 2,97 milhões de pessoas. A segunda cidade mais populosa de Portugal é Porto, que fica também no litoral, a aproximadamente 300 quilômetros da capital, e abriga 1,31 milhão de habitantes. Portugal possui taxas negativas de crescimento populacional, o que indica o encolhimento de sua população. Esse fenômeno tem sido comum em países da Europa e nações desenvolvidas de outros continentes e se deve à desaceleração do número de nascimentos e aumento do número de mortes. Outra característica da população portuguesa é a sua idade mediana elevada, 44,6 anos, a 13ª em escala mundial, denotando um processo de envelhecimento populacional. Destaca-se ainda a elevada expectativa de vida, atualmente de 81,29 anos. Economias de Portugal. Portugal tem um produto interno bruto, PIB, de 251,71 bilhões de dólares, conforme os dados do Fundo Monetário Internacional, FMI. O país era um dos membros da Comunidade Europeia, tendo se juntado ao grupo no ano de 1986. Dessa forma, a nação integra a União Europeia desde a sua formação. Além disso, Portugal foi um dos primeiros países a adentrar a zona do euro, sendo essa a sua moeda oficial. A economia portuguesa se concentra hoje no setor terciário ou de serviços, responsável por 75,7% do valor do PIB e 67,5% da mão de obra empregada. Destacam-se as atividades do ramo financeiro e o turismo. Indústria de Portugal, que responde por 22,1% da economia, passou por um intenso processo de transformação e modernização industrial e hoje se volta para o setor tecnológico, para a produção de peças e automóveis que tem forte presença nas exportações do país, de navios, de combustíveis e outros produtos químicos, têxtil e de alimentos. A atividade primária representa 2,2% da economia.
portuguesa. Dentre os produtos da agropecuária estão a azeitona, uva e seus derivados, como azeite e vinhos, batata, maçã, laranja, leite e derivados, como queijos e iogurtes, e carnes. Portugal apresenta uma cultura rica, cujos elementos e costumes estão fortemente presentes no Brasil. A população do país é majoritariamente originária de Portugal ou da Península Ibérica, embora haja grandes contingentes de imigrantes oriundos de outros países falantes de português, língua oficial do país. Muitas das tradições portuguesas estão associadas à religião predominante no país, que é a católica romana, em especial quando se trata de datas comemorativas que fazem referência a santos, como o dia de São João, de Santo Antônio e de Nossa Senhora dos Remédios. No que diz respeito às manifestações culturais, Portugal tem um estilo musical único que é característico do país: o fado. Outro elemento muito conhecido da cultura portuguesa está na arquitetura. Se trata dos tradicionais azulejos portugueses, fabricados em cerâmica, tendo uma face decorada com desenhos repletos de detalhes e bastante coloridos. A culinária apresenta uma cultura rica, cujos elementos e costumes estão fortemente presentes no Brasil. A população do país é majoritariamente originária de Portugal ou da Península Ibérica, embora haja grandes contingentes de imigrantes oriundos de outros países falantes de português, língua oficial do país. Muitas das tradições portuguesas estão associadas à religião predominante no país, que é a católica romana, em especial quando se trata de datas comemorativas que fazem referência a santos, como o dia de São João, de Santo Antônio e de Nossa Senhora dos Remédios. Culinária portuguesa é composta por diversos preparos e pratos tradicionais que levam frutos do mar, como o bacalhau. Há também o azeite de oliva, azeitonas, ovos e vinho. Uma das sobremesas portuguesas mais consumidas dentro e fora do país é o pastel de Belém, feito com nata e gemas de ovos. Infraestrutura de Portugal. Portugal oferece uma boa qualidade de vida aos seus habitantes, destacando-se em alguns quesitos como a habitação e a segurança pessoal. Em comparação com outros países da OCDE, a qualidade do meio ambiente também se sobressai, o que compreende principalmente a arborização urbana. Em relação ao acesso a serviços básicos, 92,7% da população urbana de Portugal tem acesso às redes de saneamento e água potável, segundo a ONU, e a eletrificação chega a quase 100%. A matriz energética de Portugal é composta majoritariamente por fontes renováveis. Somando as hidrelétricas com outras formas de geração de energia, tem-se um percentual de quase 60%. O restante é representado pelos combustíveis fósseis. Os transportes são feitos principalmente pelas rodovias, que cruzam quase 83 mil quilômetros do país, enquanto a malha ferroviária é de 3 mil quilômetros. Os rios Douro e Tejo compõem as principais hidrovias, que contam com 210 quilômetros de trechos navegáveis. O maior porto de Portugal fica na cidade de Leixões, ao passo que os principais aeroportos estão instalados em Lisboa e na região metropolitana da Grande Porto. Governo de Portugal. Portugal é uma república democrática semipresidencialista. O presidente da república, principal autoridade do poder executivo e chefe de Estado, é eleito através do voto popular para exercer um mandato de 5 anos, com possibilidade de reeleição. O chefe de governo é o primeiro-ministro, nomeado pelo presidente. O poder legislativo é unicameral, representado pela Assembleia da República. A sede do governo português está localizada na cidade de Lisboa. Etimologia de Portugal. Portugal é um nome derivado do latim Portuscale ou Portucale, que, por sua vez, correspondia à denominação da cidade hoje conhecida como Cidade do Porto. Por volta do século V, ela representava o principal centro econômico e cultural do condado portucalense, parte do território histórico da Galécia, que abrangia parte de Portugal e a Espanha. A palavra Portucale foi posteriormente grafada como Portugali e mais tarde, entre os séculos X e X, tornou-se Portugal. História de Portugal. A ocupação das terras que hoje conhecemos como país Portugal data de pelo menos 5 milênios antes do presente, o que se deve principalmente à sua posição estratégica e de fácil acesso por meio de rotas marítimas. Entre os povos que habitaram aquela região estão os celtas, os fenícios e os cartagineses, esses dois últimos ocupando principalmente o sul do país. Com o avanço dos romanos sobre a Península Ibérica, Portugal foi submetido ao domínio de Roma a partir do século II a.C.
enfrentando forte resistência dos celtas. Ainda assim, a então Lusitânia esteve sob o controle dos romanos até aproximadamente o século V da era atual, passando então para o domínio dos visigodos e posteriormente dos muçulmanos em 711, que deixaram o país em meados do século XIII. Nesse intervalo, Portugal se tornou um reino independente. Tal fato ocorreu no ano de 1143 mediante a assinatura do Tratado de Zamora, tendo D. Afonso Henriques como seu primeiro monarca. O novo reino foi se desenvolvendo internamente e ganhando os contornos que possui atualmente, incorporando o território de Algarve, na porção mais meridional do país, aos seus domínios. Portugal tornou-se um dos maiores reinos da Europa e começou a procurar novas regiões para anexar e expandir o seu território, conhecido como Grande Período da Navegação dos séculos XV a XVI. Essas novas terras incluíam a África e a América do Sul, incluindo o Brasil como colônia. O período de 1580 a 1640 caracterizou-se pela Liga Ibérica, que consistia numa aliança entre os reinos de Portugal e a Espanha. Séculos depois, o território português foi alvo da França e a invasão de Napoleão resultou na transferência da sede do Reino de Portugal para o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro em 1808. O século XX foi marcado pelo fim da monarquia portuguesa e pela criação de novos distritos, ditadura que começou com um golpe de Estado em 1926 e se consolidou de 1933 a 1974. Salazarismo, como ficou conhecido, foi derrotado com a chamada Revolução dos Cravos, e eleições foram convocadas no ano seguinte, mesmo com algumas instabilidades políticas e econômicas. Notadamente com a crise de 2008, Portugal é atualmente um dos principais países da Europa e resguarda importantes relações econômicas e culturais com o Brasil. Curiosidade sobre Portugal: fica em Lisboa a livraria mais antiga do mundo, Bertrand, aberta em 1732. Um terremoto atingiu Portugal em 1755 com intensidade 9 na escala Richter e praticamente destruiu a sua capital, que foi também acometida por um tsunami resultante dos tremores. O tempura é um preparo português que foi levado ao Japão por padres jesuítas. Portugal é uma das nações mais antigas da Europa, e a cidade de Lisboa é mais velha do que Roma. Obrigado por assistir Histórias contada pelo canal Desafio Sombrio.